Mostrar esse vídeo aqui, a Cleo já deve estar me ouvindo também, se a gente pudesse já colocar. A Cleo, ó, esse vídeo aqui é muito impressionante. Essa mulher, ela se negou a ir embora da casa dela, estava presa, e aí ela foi resgatada com o cãozinho, com o animal de estimação dela. Ela e o animal, assim também como o bombeiro, foram içados com a ajuda do helicóptero do Corpo de Bombeiros da cidade de Valência. É um resgate, foi um resgate assim dos mais emocionantes. Eu acompanhei um pouco as emissoras de TV ontem, mostrando esse como de fato um resgate que emocionou até os repórteres que estavam cobrindo o local. Assim como a gente viu no Rio Grande do Sul, isso acontecendo, as pessoas não queriam abandonar os animais, e aí ela somente quando havia certeza de que ela poderia levar o animal de estimação, foi que ela deixou a casa. Ela estava completamente ilhada nesse local, estava se abrigando ainda numa área. Eu vi ontem gente se abrigando em árvore. Cleo, bom dia. Já tem algum balanço dessa situação toda? Eu agora pela manhã eu vi acompanhei a entrevista da prefeita de Valência, falando isso, exatamente isso, que ainda não era possível ter uma estimativa, mas como foi no início da manhã, talvez você tenha para a gente mais informações. Bom dia, obrigada pela sua disponibilidade em de nos atender fora do seu dia, que você costuma participar aqui, porque eu estava comentando, Cleo, que quando hoje a gente fala em catástrofe climática, isso interessa a todos nós, porque pode acontecer em qualquer lugar, assim como aconteceu no Brasil também. Infelizmente, a Espanha agora, dessa vez, está acontecendo aí. Cleo, bom dia. Bom dia, Cíntia. Então, é uma pena, isso é uma catástrofe que aconteceu ontem, foi o pico, né? Mas ainda pode acontecer hoje nessa região de Valência. Os números ainda não foram divulgados, mas se sabe já que são mais de 50 afetados entre mortos e desaparecidos. É um número muito grande, faz muito tempo que não acontece uma catástrofe assim, desde 87 e 82, né, que foram que teve esse fenômeno. Esse fenômeno acontece aqui todos os anos, na realidade, que se chama DANA, que significa depressão aislada, bueno, depressão aislada de um ar frio, porque agora estamos tendo uma mudança climática, uma mudança de estação. Saímos do verão e agora entramos no outono. Então, existe esse fenômeno, normalmente nessa época, principalmente nessa região de Valência, que uma massa fria ela fica isolada e no meio, abaixo dela, fica circulando ar quente, porque ainda estamos nessa transição do verão para o outono. E aí tem um momento que acontece esse choque térmico, aí é onde acontece essas chuvas, tempestades, granizo, chove bastante granizo também. E ontem, infelizmente, foi o pico desse fenômeno que se chama DANA, conhecido também como gota fria. E, bom, tá horrível a situação nessa região de Valência, como vocês podem ver, as imagens realmente são impactantes. As ferrovias estão todas fechadas, trem também. Muita gente já está desabrigado, enfim, é uma situação bem delicada. E hoje também pode acontecer outra chuva nessa região. Eu vi Aqui também, pontes, Cíntia, né? isso foi Cleo. um. Pontes sendo arrastadas. Meu Deus, as imagens são muito impressionantes, porque assim, a gente tem visto ciclones, vimos chuvas, tempestades em vários lugares, tem os furacões também, vimos nos Estados Unidos, mas essas imagens de Valência, eu nunca tinha visto essa quantidade de veículos sendo arrastada e a força dessas águas, né? Os relatos das pessoas que ficaram presas se abrigando em cima de carros, de De caminhões, é carros, um negócio assim, é muito árvores. em árvores, né? Eu vi uma mulher, ela estava presa, se segurando entre duas árvores para tentar não ser arrastada pela força dessa correnteza aí. Eu nunca tinha visto nada nem parecido na vida.
Não, foi realmente imagens impactantes. Eu acho que vocês conseguiram ver aqui uma ponte inteira Sim, sendo sai arrastada. na correnteza, caminhões. Então, realmente é uma situação bem delicada que a Espanha está passando hoje. Foi momentos de muita tensão e hoje, né, tem muitos danos ocasionados, não só danos de casa, mas assim vítimas. Já tem vítimas fatais que até agora já se somam mais de 50 entre mortos e desaparecidos. Olha, eu mandei aí para a nossa edição uma imagem agora de um asilo de idosos completamente inundado pelas águas, também aconteceu nessa região. E, Cléo, você lembrou bem que Valência foi a cidade mais afetada, mas eu vi também é, é, Granada e Málaga estavam também em alerta. Olha as imagens Andaluzia. do asilo, né? Toda essa região também muito, muito afetada. E um local também que, segundo os jornalistas, estava sendo arrastado pelas águas, chamado Utiel, acho que o nome é esse. Eu não sei se Sim, você sim, uma das confirma. cidades mais afetadas também, sim. E Isso, aqui também, Cíntia, eu posso dar o meu exemplo. sim, Não foi tão comum nessa região de Valência, em Andaluzia, mas ontem aqui passou o dia chovendo bastante e no final da noite, muito vento, vento mesmo. Eu estava dirigindo e aí um cubo de basura, de lixo, né, um tambor de lixo começou a sair na rua, as árvores começaram assim, vento muito forte, eu digo, meu Deus. Porque aqui também, às vezes, quando tem esses temporais, árvores caem também bastante. Então, realmente afetou a Espanha inteira, mas a região que mais foi afetada foi a região de Valência e Andaluzia. E essa região de Granada, essa parte da... entendi. Realmente durante o dia hoje é que a gente vai ter ideia, né, Cléo? Porque eu estava também acompanhando, eles estão estimando um número de mortos mais elevado do que o fenômeno que teria sido o segundo maior fenômeno em termos de impacto nesse século, que foi em 1957, e naquela ocasião teriam morrido 81 pessoas. E há uma estimativa, eu achei muito interessante que os bombeiros não quiseram mencionar números, exatamente porque Fato. na entrevista ele disse, olha, a gente não tem como fazer isso, numericamente ainda não é, até porque não dá para ficar contando, não tem condição de Claro, não contar no dá. momento, Foi né? ontem à noite, tá? Foi, Foi ontem à noite, ainda estão procurando pessoas desaparecidas. É impossível agora mesmo confirmar número de mortos, e até porque eles estão preocupados também mais em resgatar as pessoas, e não ficar contando e quem não, morreu, né? exatamente. E não criar mais pânico, né? Porque assim, não deixa de ser. A gente vê o pânico das pessoas. Já existe e é natural, porque as pessoas estão vivenciando. Mas se você ainda tiver a cada instante, eu acho que foi muito pertinente essa decisão de não ficar divulgando de meia em meia hora, em uma hora, quantas pessoas morreram, quantas pessoas. Assim, nesse momento não tem como fazer realmente isso, mas é extremamente preocupante. E a gente sabe que a Espanha, toda a Europa, está naquele processo de descarbonização, de preocupação para uma transição energética. Mas eu vi, por exemplo, Cleo, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele publicou alguns vídeos ontem e ele chamou a atenção dizendo o seguinte: o Petro disse o seguinte: o colapso climático na Espanha passa por deter, né, acabar essa economia fóssil baseada nos combustíveis fósseis, né? Então hoje já está sendo falado aí sobre isso, assim, já está sendo feita uma reflexão essa manhã, exatamente porque esse processo de descarbonização ele foi atrasado na Europa, então o prazo já não vai ser cumprido. E é claro que cada vez que a gente vê um fenômeno como esse, chama atenção para toda a Europa, né? Exatamente, Cíntia. É uma preocupação, sim, que agora isso é uma temática que ele já vem falando faz muito tempo, mas na realidade agora com esses fenômenos é que tem que começar a ser trabalhado, já é um debate que está aí sendo levado, né, em toda a União Europeia e vamos ver o que é que vai acontecer, né?